Então, minha gente, estamos entrando no episódio 8. Vai tratar do Congresso do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Russo, de 1903. Nesse episódio, você vai entender por que rachou o partido entre mencheviques e bolcheviques. Bom, minha gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto desse ano 1903, onde vai ocorrer o Congresso, o segundo Congresso, tá? A situação na Rússia era o que a gente denomina pré-revolucionária, ou seja, momentos em que se aproxima a revolução no país. Então, entre junho e julho de 1903, nós tivemos uma grande greve geral no sul da Rússia, uma região industrial, petrolífera e muito forte, uma greve geral que perdurou durante bastante tempo. E nós tivemos também, iniciou também nesse ano de 1903, levantes camponeses, certo? Em várias regiões da Rússia. Então veja, você já vê a combinação de uma luta dos operários com os camponeses, e aí, no início de 1904, ocorreu já uma guerra entre a Rússia e o Japão, certo? E essa guerra, junto com a luta de classe, né, vai preparar, aprofundou as contradições que vai gerar a Revolução Russa de 1905. Tá? Então, o contexto do Congresso se dá às vésperas de uma revolução, certo? E por isso que se você vai entender os elementos de enfrentamentos políticos no Congresso que são preparatórios de uma revolução. Para entender esse Congresso de 1903 é o segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. Então, os protagonistas desse Congresso foram o seguinte: primeiro, ele era um Congresso dos marxistas russos. Quem está assistindo os episódios anteriores viu o seguinte, de que os marxistas, o partido, ele está em ascenso, ele está crescendo, ele está se avolumando, tanto teoricamente, politicamente, né, qualitativamente e quantitativamente, aumentando o número de militantes, né? Então, o partido atraiu os dirigentes das greves operárias, né, então, que era a prioridade de construção do partido. O partido também atraiu a nata da intelectualidade do país, né? O estudantado, né, a juventude estudantil que começou a ingressar no partido também. E essa intelectualidade e a juventude entrou no partido pela vitória ideológica que o marxismo teve diante do populismo, né, da corrente de esquerda populista, e diante também dos economicistas, que eram os que queriam manter o marxismo só na luta sindical. Esses dois opositores teóricos também, nós vimos também nos episódios anteriores. Então, veja, é uma situação de ascenso do partido marxista na Rússia, né? E é um casamento perfeito entre a luta do movimento operário e, no caso, a teoria científica do marxismo, né? No partido se deu esse casamento entre esses dois elementos muito importantes da Rússia. Então, é um congresso de marxistas, certo? Um congresso, digamos, constitutivo, porque o primeiro congresso, ele só pôs o nome do partido e fez um manifesto fundacional, né? Um congresso de 1898. E a partir daí a polícia prendeu todos os delegados, os líderes e tudo, e o partido praticamente fez isso, né? Então, veja, esse congresso, ele é um congresso fundacional, digamos, do partido. Por quê? Porque ele vai votar o programa do partido, ele vai votar o estatuto do partido e ele vai votar a direção do partido, certo? Então, são os três elementos constitutivos que tornam o Congresso um congresso fundacional, praticamente, do partido. O Lenin, junto com Krupskaya, né, que era a secretária de organização, digamos, preparou minuciosamente esse congresso durante um ano.
seja teoricamente, programaticamente e também organizativamente, vendo os delegados que sairiam em todas as regiões da Rússia, né? Ele preparou as resoluções do Congresso, as propostas do Congresso. Ele trabalhou minuciosamente durante um ano inteiro para a realização desse Congresso. Os posicionamentos dos delegados, né, nesse Congresso, o total do Congresso teve 51 delegados. A maioria eram ligados ao que era o jornal Iskra, né, que é o jornal que Plekhanov, Lenin, Martov dirigiam esse jornal. E esse jornal, que estava sendo divulgado há 2 anos na Rússia de conjunto, foi o elemento que deu a liga para a realização deste Congresso. Então, a maioria dos delegados eram marxistas e que provenientes dessa corrente que era a corrente do Iskra, né, que se chamava os iskristas, né? Eles tinham 33 delegados dos 51 do Congresso, né, do total do Congresso. Depois a gente tinha o Partido Judeu, né, que era a União Geral Operária Judaica, né, da Lituânia, da Polônia, da Rússia, que era o que chamava Bund, né, o conhecido popularmente, e que tinha 5 votos. Depois a gente tinha os economicistas, que era uma corrente marxista específica, que os economicistas tinham 3 votos, e depois você tinha o Centrão, né, o Centrão que se chamava o Pântano, né, ou a Charca, que tinha 10 votos. E esse setor oscilava, votava num, votava no outro, de acordo com o tema que fosse votar. Então, veja, pela informação, nós temos um Congresso que é um Congresso tranquilo, certo? Quer dizer que tinha uma maioria de iskristas, já tinha uma proposta de programa, de estatuto, de direção, etc. Então, aparentemente, um Congresso tranquilo, mas você vai ver que ele foi de surpresa em surpresa e gerando situações imprevistas para o conjunto dos delegados e que elementos novos do próprio debate. Aqui eu queria tocar um tema para vocês, que é o seguinte, que para o Lenin, né, e para o que é um partido leninista que nós estamos discutindo, para o marxismo em si, de um marxismo revolucionário, a realização de um congresso é vital para uma organização. Por que tem tanta importância um congresso? Por causa do seguinte, porque a democracia interna de um partido leninista, que é um partido centralizado, ele só existe se houver congresso. Porque o congresso é o lugar onde a base da organização do partido decide as questões principais durante o período, 1 ano ou 2 anos, que vai se realizar o próximo congresso. Por que a base decide? Porque esses delegados eleitos, eles estão representando assembleias da base militante que se reuniu, discutiu os temas e elegeu delegados para estar presente no Congresso. Então, na verdade, a votação de um Congresso é a votação mais importante de um partido revolucionário. Por quê? Porque ali está a voz e a decisão da base da organização, certo? E as votações daí são sagradas para as direções, para todos os militantes, que devem ser cumpridas essas resoluções. Então, tem essa importância. Sem esse Congresso, sem a decisão de um Congresso soberano, não existe democracia num partido revolucionário, certo? Então, é por isso que tem essa importância. Bom, o Congresso, ele já abriu com 2 discussões interessantes, tá? A primeira discussão interessante, e que é muito importante para quem participa de partidos revolucionários, é o seguinte, é a discussão se os delegados que vieram ao Congresso, eles eram obrigados a votar com a posição que ele veio da determinada região, certo? Ou seja, se o delegado vinha com um mandato imperativo, e ele tinha que votar sim ou sim nessa proposta. E aí o Congresso já abriu discutindo que não, que o delegado não era obrigado a votar com a posição que ele vinha, de onde ele vinha, certo? Por que isso? Porque o Congresso ele é uma instância de debate e discussão
entre os dirigentes do partido. Então, um pode convencer o outro, certo? Se o Congresso, se um não pudesse convencer o outro no debate, não precisava nem realizar Congresso. Você fazia uma enquete por internet mesmo. Hoje em dia, você dizia votação tal e tchau. Só que isso não seria a instância máxima de decisão, porque ali uma pessoa está tentando convencer a outra da justeza de uma posição. Porque ali é o debate de toda a base do partido para escolher qual é a melhor orientação para o partido. Então, essa escolha da melhor orientação não é um negócio que você faz clicando no computador e mandando como se fosse uma correspondência, uma carta. Senão que é um diálogo entre os principais e as principais dirigentes do partido para decidir qual é a melhor orientação, certo? Que não está determinada de antemão. Então, essa foi a primeira discussão importante. A segunda discussão importante teve a ver com o seguinte: o Partido Judeu, a organização dos judeus, dos proletários judeus, ele queria uma estrutura que era uma estrutura federativa. Ele dizia assim: eu já sou um partido, o Partido dos Operários Judeus, e a gente vai se juntar aqui apenas para se unir aqui, mas eu já tenho minha direção, já tenho meu jornal, já tenho todas as decisões nossas, a organização nossa, tudo. E tudo que for de judeu, só eu que decido. Tudo que se relacionar com os operários judeus, e haviam muitos operários judeus nesse período, né, na Rússia, na Polônia, etc. Aí esse partido judeu dizia: isso, tudo que tem a ver com judeu, só eu decido. Todos os outros delegados não concordavam com essa visão, porque eles diziam o seguinte, que o partido é um partido centralizado, certo? Então, é um partido de todos os operários da Rússia, da Polônia, da Lituânia e tal, e que estavam unidos numa luta para derrotar a nobreza, o czar, e para derrotar a burguesia. E essa luta tinha que ser uma luta unida de todos os operários, que não poderiam se dividir por religião, ou por raça, ou por nacionalidade. Que nesse caso, cada um desses setores tinha autonomia para decidir suas questões no que trata da questão judeu, da questão da nacionalidade, da língua, etc. Inclusive tinha direito a ter jornais próprios, fazer agitação na sua língua, né? No judeu seria o Yiddish, né? Quer dizer, então, essa autonomia, o partido dava essa autonomia total. Agora, não era uma autonomia de ser uma federação, ou seja, de que tinha um outro partido, ou seja, uma federação de partidos, certo? Porque isso ia levar a uma divisão da classe trabalhadora, ao invés de um partido, teria 10, 15 partidos, inclusive de acordo com a religião, por exemplo, um partido dos operários católicos, um partido, etc, etc, e que não era essa a visão que prevalecia no Congresso. A visão que prevaleceu é um partido unido, respeitando a autonomia, seja dos setores, das nacionalidades, de raça, de religião, etc, etc. Essa foi a proposta que foi vitoriosa, digamos, já no início do Congresso. Eu queria passar, então, para o primeiro ponto decisivo do Congresso, que foi o programa, né? A votação e a decisão do programa do partido. Então, esse programa do partido, digamos, foi votado por unanimidade, teve uma abstenção apenas, né? E tem elementos importantes desse programa. A primeira questão importante é o seguinte: foi o primeiro programa de um partido marxista da Europa ali que entrou a proposta de ditadura do proletariado. Os partidos marxistas da Europa e o principal, que era o alemão, que era um partido grande, né, da Segunda Internacional, ele não tinha, nenhum partido tinha no seu programa a luta pela ditadura do proletariado, certo? Então, o primeiro partido que introduziu essa proposta foi o Partido Operário Social Democrata Russo. E foi uma proposta levada por Lenin, por Plekhanov, etc. Inclusive, eles criticavam o partido alemão, que não colocava isso no seu programa, porque era uma concessão que fazia para um setor do partido, que era um setor de Bernstein, os revisionistas que estavam contra introduzir essa consigna de ditadura do proletariado no programa.
essa era uma crítica que, por exemplo, os russos faziam aos alemães, aos socialistas alemães. Bom, outro elemento importante desse programa é que o Lenin introduziu uma visão e conseguiu convencer todos de que o programa tem 3 partes, né? Uma parte teórica que explica a fundo o que é o país, né? As relações estruturais do país. Tem uma segunda parte que é uma parte política que analisa as classes sociais nos mínimos detalhes, né? Proletariado, pequena burguesia, campesinato, nobreza, etc., né? E uma terceira parte que era a parte de propostas, né? As propostas do partido, as reivindicações, as palavras de ordem, etc. Digamos a parte prática do programa, também das táticas, né? Tinha uma terceira questão, que é o seguinte: o programa para o campo. Esse é um tema bastante debatido. Eu identifico o primeiro erro do Lenin. Em todos os episódios que eu venho lendo, todos os materiais até aqui, esse aqui é o primeiro erro que eu vejo do Lenin. Por quê? Porque aqui, no programa agrário, ele defende uma reivindicação que é não pagar nenhum resgate, quer dizer que é os camponeses pagavam um imposto aos nobres e ao czar, ao governo, à autocracia, que pagava um imposto pelas terras, né? E durante 20, 25 anos pagaria esse imposto. Então, a primeira proposta do Lenin era parar de pagar isso. E o segundo era devolver os recortes que teve na reforma camponesa de 1861. Só que quando teve essa divisão das terras do país, a nobreza ficou com as melhores terras do país, com 25% das terras melhores do país. E aí o Lenin dizia o seguinte, que esses 25% de terras deveria ser devolvido ao campesinato, certo? Então essas duas propostas dele, mas essas duas propostas eram muito corretas, mas eram insuficientes. Por quê? Porque deveria entrar, no meu ponto de vista, uma proposta de que era a divisão da tomada de todos os latifúndios, inclusive dos latifúndios da burguesia, que estavam já com peso no campo, como a gente mostrou nos episódios anteriores, a preponderância dos burgueses rurais, do kulak, né, e também do grande proprietário burguês que já estava comprando as terras em grande quantidade. Então, a reforma agrária não poderia se resumir ao que era aos nobres, senão que tinha que avançar sobre todo o campo. Bom, esse detalhe, depois o Lenin, 2 anos depois, vai modificar o programa e assumir essa proposta de confisco de todo o latifúndio. Mas aqui nesse programa foi com esse erro. Mas o programa foi votado por unanimidade, digamos, uma abstenção, e esse programa, para você ter uma ideia, ele foi tão importante para o partido, ele explicou tão bem o país que ele ficou vigente até 1919, quando o Lenin vai propor modificar o programa a partir das modificações que tiveram com a revolução no país, tá certo? Esse foi, digamos, o primeiro ponto do votado no Congresso, muito importante. Vamos para o segundo ponto, que é o Estatuto. Aqui foi onde a porca torceu o rabo. E aqui foi onde surgiu uma grande surpresa no Congresso. Qual foi a grande surpresa? A grande surpresa é que o Lenin tinha trabalhado uma proposta de estatuto, mas no Congresso surgiram 2 propostas, digamos, do primeiro item do estatuto, o primeiro parágrafo, o parágrafo 1 do estatuto, que determinava quem era membro do partido. Então, uma decisão importante. Surgiram 2 propostas. A proposta 1 foi a proposta do Martov, que era o melhor amigo do Lenin, trabalhava em equipe junto com ele, no Iskra, um participativo, um dirigente revolucionário de primeira grandeza, Martov. Ele apresentou uma proposta no Congresso que dizia o seguinte, abre aspas, considera-se membro do partido todo aquele que, reconhecendo seu programa, trabalha ativamente para executar as tarefas partidárias, sob controle e direção dos órgãos do partido. Fecha aspas. A proposta do Lenin, eu vou ler para vocês, é muito parecida. Então, abre aspas, a proposta do Lenin, abre aspas.
é membro do partido quem aceita o seu programa e apoia o partido, tanto financeiramente como através da participação pessoal numa das suas organizações. Fecha aspas. Muito parecidas as duas formulações, certo? Aparentemente iguais. Mas o problema é que não são iguais. E o diabo mora justamente nos detalhes. Qual é a diferença entre as duas? Primeiro, a proposta do Martov, ele copiou do partido alemão, tal qual era a proposta do Estatuto do Partido Alemão. Ele copiou e fez um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou aqui para a Rússia. O problema é que o Lenin, ele não fez essa cópia. O Lenin, ele estudou as especificidades da Rússia e que elementos novos tinha que introduzir no Estatuto que não era igual na Alemanha, porque na Alemanha tinha legalidade, tinha sindicato, tinha eleição, por exemplo. O Partido Alemão tinha acabado de ganhar prefeituras de muitos lugares. O Partido Alemão agora já tinha centenas de parlamentares, já dirigia prefeituras, etc. Dirigia muitos sindicatos. Então, completamente diferente da situação da Rússia, que você não tinha sindicato, não tinha partido legal, nem a burguesia tinha partido legal. Então, você não pode ter o mesmo estatuto num lugar e no outro. E isso que o Lenin introduziu como diferença, certo? Então, veja, qual a natureza da diferença? A natureza da diferença é que aí já estava diferentes princípios de organização do partido, que depois vai levar a um racha aprofundado mais na frente. A visão do Martov era o seguinte: ele queria um partido amplo, massivo, de aderentes, de apoiadores, um partido de simpatizantes, um partido frouxo, um partido que englobasse toda a classe trabalhadora, certo? Um partido amplíssimo, onde a base ela não vai estar presente de corpo e alma, né? Porque como que você pode entrar toda a classe num partido político revolucionário? Não tem como, porque uma parte grande da classe trabalhadora não vê a necessidade disso. Então você, ao ter um partido que as pessoas não participam efetivamente, leva a que a decisão, essa base, que vai estar em casa, vai estar no seu lugar de trabalho, etc., não influencia a decisão do partido, a direção é que vai tomar. Então, essa é a diferença. A do Lenin era diferente. De que ponto de vista? A proposta do Lenin era para construir um partido combativo, certo? Um partido revolucionário, para dirigir uma revolução socialista, certo? Para dirigir a derrubada da autocracia. Então ele deveria reunir os melhores filhos e filhas da classe operária, da classe trabalhadora, e dos que estão dispostos a lutar, que entregam uma parte da sua vida para a transformação revolucionária. Então, desse ponto de vista, o Lenin acrescentou um elemento que dizia o seguinte, que tem que participar de alguma organização. O militante tinha que participar efetivamente no dia a dia de alguma organização. E essa era a única forma de que esse militante de base pudesse decidir na organização. Porque ao participar, ele via tudo que estava ocorrendo e podia opinar, dizendo que isso estava errado, a decisão da direção, etc. Então, são duas visões diferentes de partido que depois vai ter muita importância no futuro. Na votação, os 33 votos dos escristas explodiu, né? O que ocorreu aqui? A bancada escrista, a proposta do Martov, quando foi para a votação, ganhou com 28 votos. E a proposta do Lenin perdeu com 22 votos. 28 a 22, certo? Sendo que o Martov, ele juntou todas as correntes que não eram escristas, que não eram os setores oportunistas que estavam no Congresso, como o setor do Partido Judeu, que tinha uma visão anti-escrista, os economicistas e aquele pântano que ficava oscilando de 10 votos, eles migraram para Martov, né? E derrotaram, no caso, uma posição revolucionária consequente. Então a gente vai ver que essa votação, então, ela estava expressando já dois tipos de partidos diferentes e, na verdade, eram duas visões de como a luta da classe trabalhadora deve se dar numa revolução. Então, na sequência do Congresso, esse setor oportunista do Partido Judeu
dos economicistas, eles saíram do Congresso, abandonaram o Congresso insatisfeitos, são 8 votos, e justamente esses 8 votos é que a partir de aí deu maioria para o setor leninista, o setor dirigido por Lenin no Congresso. Tá certo? Então, quando entra no próximo ponto, que é o ponto de direção, certo? Então, aí foi quando inverteu a situação, certo? E aqui o Lenin passa a ser maioria e o Martov passa a ser minoria, certo? Então, qual era a discussão? A discussão de direção era o seguinte: o Lenin estava propondo uma direção de 7 pessoas, que era 3 da direção da redação do jornal e 3 da direção do Comitê Central, que dirigia o trabalho na Rússia. E depois a eleição de um mais, que formaria esses 7 e o conselho diretivo do partido. A partir daí, esses organismos eles iam cooptar novas pessoas, porque não eram só 7 pessoas. Por quê? Porque lá prendia os dirigentes e tinha que cooptar novos. Então a direção ia aumentar, mas ela partiria dessas 7 pessoas. Qual era a polêmica aqui nesse tema? O Lenin, ele já com a experiência de 2 anos na redação do jornal, e que nós vimos em episódios anteriores, ele tinha um problema da redação do jornal, que era o seguinte, que tinha os velhos e os novos. O Plekhanov dirigia de forma ditatorial essa redação, não respeitava os novos, e também ele tinha 3 pessoas que seguiam ele em todas as circunstâncias que no caso ele tinha o Axelrod, ele tinha a Vera Zazoulis, que seguia o Plekhanov em todas as circunstâncias, quer dizer, ele não tinha uma opinião própria em geral, e votava, digamos, por simpatia e antipatia pessoal, certo? E aí o Lenin disse o seguinte: gente, um partido revolucionário não pode ter uma direção que as pessoas votam por simpatia ou antipatia pessoal. Isso aqui é uma relação de dirigentes que são eleitos pela base do partido e tem que ter opinião própria, tem que dirigir alguma coisa, tem que estar presente em alguma coisa. Por exemplo, o Axelrod e Vera Zazoulis e o Potresov, que era o terceiro, praticamente não escreviam matérias. Durante 3 anos escreveram 2 ou 3 matérias para o jornal. E eles eram do corpo de redação do jornal. Então, não dá, o Lenin dizia, não dá para ter uma direção do partido que tem as pessoas que não são dirigentes, que estão ali porque estão apoiando fulano ou ciclano. Uma direção de um partido revolucionário não pode ser assim. Ou seja, o Lenin queria desmanchar o que ele chamava de espírito de círculo, espírito de camarilha, para um espírito de partido, de dirigentes responsáveis perante a base da organização, porque era um partido para dirigir uma revolução, não era um clube de amigos, certo? E o Martov, qual foi a proposta do Martov? A proposta do Martov era o seguinte: repete a direção que estava anterior, certo? Então ele dizia o seguinte: o time que está ganhando não troca. Certo? Só que o time que estava ganhando era uma redação de 6 dirigentes, do quais 3 trabalhavam e outros 3 não faziam nada. Certo? E já não era uma direção efetiva, porque a direção da Rússia, quem trabalhava na direção de todo o movimento na Rússia, era o Lenin junto com as pessoas que estavam na Rússia. Certo? Então era uma equipe muito intelectual, não era uma equipe de trabalho de um comitê central, de uma direção de um jornal, que tem que estar efetivamente na construção de um partido revolucionário, certo? Vocês têm que saber que dentro de 2 anos, dentro de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, estava estourando uma revolução. E você tinha que ter um partido para dirigir uma revolução dessa num país que já era gigante, no Império Russo. Então não era brincadeira o que estava elegendo uma direção aí. E o Martov dizia, não, então o estatuto do Lenin dizia o seguinte: é um partido centralizado, mas o militante tem que ser participativo e ele tem que ter todos os direitos dentro do partido, defender sua opinião. O Comitê Central tem que levar em conta a opinião desse militante e as posições levadas para a base têm que ser respeitadas no CC, que na Comitê Central, na direção, que depois de votado, o que é aplicado no Congresso é feito por todos, é levado à prática por todos, as decisões são sagradas, onde a minoria se subordina à decisão da maioria. Bom, o estatuto do Martov era o seguinte: cada um faz o que quer, e quem disser que é membro do partido é considerado membro do partido,
E um charlatão, um caba que só tem gogó, diz que é militante, tem o mesmo peso de um militante que dedica sua vida ao partido, certo? Quer dizer, então isso é totalmente irregular, né? E isso vai levar a uma situação de que cada um faz o que quer, só que quem decide tudo é a direção, um caudilho que vai decidir tudo. Então aí, às vezes, as pessoas perguntam, não, mas será que não foi um erro do Lênin de insistir nisso? Por que não fez um acordo, aconchambou as coisas, certo? E para levar adiante o negócio. Só que essa é uma visão errada, sabe por quê? Porque isso aí ia perpetuar uma direção que funcionava onde o caudilho determinava tudo. E essa diferença ela ia explodir mais na frente da forma pior possível. E não ia se respeitar a decisão da direção do partido, como não se respeitou, certo? Então o Lenin dizia assim, a luta dos mencheviques, do Martov com os mencheviques, né? Já eu explico por que mencheviques, o nome, certo? Mas a luta do Martov era por cargos na direção. Ele não estava preocupado qual era a política, ele estava querendo que as pessoas simpáticas a ele entrassem na direção. Quer dizer, uma direção que estava querendo ganhar cargos no grito, porque o Congresso não estava aprovando isso, certo? E o Congresso não aprovou, porque o Congresso aprovou a proposta do Lenin, certo? E não a do Martov. A partir do momento em que votou a proposta do Lenin, o Martov se recusou a absolutamente tudo. Então veja, o Lenin ganhou a votação e o resultado da votação foi 24 votos a favor da posição do Lenin e 20 votos a favor da posição de Martov. Então você vê que é muito parelha a votação, quase igual, e isso foi mais um elemento de racha e de ruptura, tá? Certo? Então veja, daí é que vem o nome bolchevique e menchevique, quer dizer, bolchevique em russo quer dizer maioria. Então, como o Lenin teve maioria, a fração do Lenin ficou conhecida como bolchevique. E a do Martov, que foi minoria, ficou conhecida como menchevique. Tá certo? Essa nomenclatura permaneceu até depois da Revolução, certo? Que vem desde esse Congresso. Bom, o que ocorreu é o seguinte. O que é sagrado num Congresso, que as pessoas têm que respeitar as decisões, o que os mencheviques fizeram e o Martov fez foi o seguinte, ele não aceitou a decisão do Congresso. A proposta que o Lenin aprovou no Congresso, levou para aprovar no Congresso, ela dizia o seguinte, a redação do jornal deveria ser composta por 3 pessoas, que eram Plekhanov, Martov e ele, que eram os 3 redatores do jornal que trabalhavam cotidianamente e garantiam o jornal cotidianamente, certo? E veja que entre esses 3, eles não tinham as mesmas posições. Então, quem era minoria e maioria aqui, estava respeitado todas as posições, certo? Então, o Lenin não passava por cima de todas as posições, mas ele dizia, aqui estão os dirigentes, então esses são os dirigentes. O Lenin também levantou uma proposta de 3 dirigentes no Comitê Central, certo? E dos 3 dirigentes, ele tinha um que era ligado a essa posição dos mencheviques. Porém, os mencheviques não respeitaram nenhuma decisão dessa e abandonaram tudo. Todas as instâncias de direção do partido, de redação do jornal, se recusaram a entrar na redação do jornal, se recusaram a ir para o Comitê Central e começaram a chamar o boicote às organizações do partido por fora, na base do partido, denunciando a maioria do Congresso, etc, 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 dizendo que era uma burocracia, que estava querendo impor um estado de sítio dentro do partido, que não tinha liberdade, etc, etc, etc. Quando, na verdade, eles não estavam aceitando a posição da maioria do Congresso, quer dizer, não estavam aceitando a posição da maioria da base do partido, que estava representada no Congresso. Então veja, os mencheviques, essa minoria, mas uma minoria considerável, passou a boicotar todos os organismos do partido, não participava de nada e era só bombardeando e atacando a direção do partido eleita no Congresso, dizendo que era uma burocracia, dizendo que estava impondo um estado de sítio no partido, uma centralização, ultracentralismo, etc., e que não respeitava as posições de minoria, etc., etc. E com isso sabotaram, passaram por cima da vontade do Congresso, onde estava expressada
a base do partido. Isso piorou mais ainda um mês depois, quando Plekhanov, que tinha ficado do lado do Lenin, passou para o lado dos mencheviques, certo? A partir dessa pressão, dessa campanha dos mencheviques, passou para o lado dos mencheviques. E aí mudou absolutamente tudo, porque Plekhanov, junto com os mencheviques, simplesmente voltou com a antiga redação de 6 pessoas que o Congresso tinha rejeitado e começou a dirigir um novo CC que atuava na Rússia, diferente do que foi aprovado no Comitê Central. Certo? Então eles elegeram um novo CC, elegeram uma nova redação a partir de sua própria vontade, não a partir da vontade do Congresso do partido. Quer dizer, um desrespeito completo à democracia interna do partido. Eles passaram, então, a defender a partir de um critério disso aí, um critério que é um critério anarquista, não um critério marxista, porque o critério de um partido revolucionário é você debate com todo direito democrático, depois tem uma votação e a minoria se subordina à decisão da maioria, certo? E assim a única forma de você ter um partido revolucionário que atua na luta de classe, que atua na vida real. Eles passaram a ter uma visão de que o mais importante no partido não é que tenha uma organização, que tenha uma centralização do partido, que o partido se reúne na luta e aí atua unido, certo? E que a minoria não deve se subordinar à maioria, porque a minoria é autônoma, então ela pode decidir por si só. Ora, para que você vai fazer um congresso e reunir toda a base da organização durante meses e meses, debater, depois elege os delegados, depois vai para o Congresso vota uma coisa e quem é minoritário faz o que quer? Quer dizer, não tem sentido nenhum, isso não tem nada a ver com um partido revolucionário. Então, esse foi o debate surgido e Lenin qualificou essa posição deles como anarquismo no terreno de organização, no terreno da organização. Ou seja, a minoria não se subordina à maioria, quer dizer, não tem democracia. Por quê? Porque no momento em que uma minoria ela não se subordina à decisão da maioria, não tem democracia. Por exemplo, você vai ter uma greve numa fábrica, e aí você nessa tem uma assembleia. Aí os operários decidem fazer greve, e aí quem está contra a greve não obedece, não se subordina à decisão da maioria, vai romper a greve. Quer dizer, isso não é democracia, certo? Dizer que a minoria ela tem autonomia, isso é contra a democracia operária, certo? E nenhum partido revolucionário pode subsistir dessa forma. Tá bom? Bom, uma coisa importante aqui é que o posicionamento da direção internacional, da Segunda Internacional, e do Partido Social Democrata alemão, o PSD alemão, com Kautsky à frente e Rosa Luxemburgo, ficou do lado da minoria, ficou do lado dos mencheviques. Inclusive, publicava os materiais dos mencheviques, certo? Publicou artigo de Rosa Luxemburgo, publicou artigo do Martov, publicou artigo do Trotsky, que nesse momento estava junto com os mencheviques, e o Lenin mandou um artigo com explicando as posições majoritárias do Congresso, e o Kautsky negou a publicar no jornal do Partido Alemão. Quer dizer, democracia nenhuma. Então, agora, também se foi visto que isso não é casual, o posicionamento da direção do Partido Alemão junto com os mencheviques. Depois, essa própria direção, o grosso da direção do Partido Alemão, ela vai se tornar oportunista, digamos, quando chega a guerra. Mas nesse momento que nós estamos aqui em 1903, o Kautsky ainda tinha uma posição revolucionária, mas em muitas questões ele já estava cedendo, ele já estava capitulando ao que era essa ala revisionista, principalmente a ala que era legalista, digamos, do partido alemão, né? Então, esse posicionamento não é casual por parte do Kautsky da direção do Partido Social Democrata alemão. Para ir finalizando, eu queria mais entrar, vocês de toda forma, tem todo esse material no e-book aqui na descrição do vídeo que vocês podem baixar, e aí está nos mínimos detalhes todos esses debates, o estatuto do partido total, todas as discussões nas minúcias, tá certo?
Bom, para encerrar, eu queria entrar num tema que é o seguinte, que foi uma polêmica derivada desse congresso que permanece até hoje nas organizações revolucionárias, em setores de organizações revolucionárias. Essa polêmica é o seguinte, já existia, a partir de 1903, ali se formaram já dois partidos, o Partido Bolchevique e o Partido Menchevique, ou essa divisão foi se dar só em 1912, né? Num congresso em que os bolcheviques expulsaram os mencheviques, digamos, certo? Então esse é o debate. Veja, não é um debate secundário, não é um debate qualquer, certo? Para o Lênin, a existência de matizes, de posições diferentes dentro do partido é muito comum, é inevitável e, aliás, é necessário que tenha, exatamente para esse confronto de ideias, daí é que vai sair uma política correta. Porém, essas diferenças de ideias não podem ser que digamos, a existência de posições que a vida inteira elas vão perpetuando no tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e passa congresso e vai congresso e vem congresso, e seguem as mesmas posições, petrificadas, certo? Porque então aí já não é uma situação normal num partido, porque o normal é que tem esses debates, tem o debate e depois discute na base, depois vai no congresso e depois vota maioria, minoria, e a minoria se subordina à maioria. Quando você tem essas organizações, essas frações que permanecem durante anos com as mesmas posições, é porque aí já não tem mais uma liga no partido e já existem 2 partidos dentro de um mesmo partido. Então, basicamente, essa situação foi gerando a partir depois do Congresso. O que ocorreu depois disso aí é o seguinte, com o Plekhanov, quando passou para o lado do Martov, dos mencheviques, o Lenin se tornou minoria total, porque, para você ter uma ideia, na redação do jornal, ao voltar à redação anterior dos 6, tinham 5 mencheviques e o Lenin era o único bolchevique. Só que o Congresso era o oposto disso, não era essa correlação de forças do Congresso. Então eles mudaram no tapetão, digamos, eles mudaram por fora do Congresso, desrespeitando o Congresso, certo? Então o que aconteceu? Eles não publicavam nem os protestos de Lenin, dizia, vocês não estão respeitando o Congresso, nem eles se recusavam a publicar o que o Lenin escrevia. Para você ver a democracia, entre aspas, dessa turma, dessa minoria quando chegou ao poder, né? A partir dessa manobra que ocorreu. O Lenin, ele defendia uma ideia central de que no partido deveria ter um centralismo e que esse debate não era simplesmente organizativo desse centralismo, né? Mas era um problema de princípio, ou seja, você ter o centralismo e a democracia do outro lado, isso é um problema de princípio. E o tipo de militante que tinha, o membro do partido, ele tinha que ser participativo porque era a condição de ter a centralização, a ação militante e ao mesmo tempo a democracia, a decisão da base na organização. Enquanto essa visão do Martov levava a que você ter um partido de frações e tendências permanentes e que uma não se conectava com a outra e que não tinha um debate democrático entre elas. E que dizia que era um partido democrático, certo? Só que não. Certo? Porque a base não era participativa como se comprovou no próprio episódio feito pelos mencheviques, que tomaram o poder não por um congresso. E o Lenin começou a reivindicar um novo congresso e era sabotado, não tinha acordo com isso. Apesar de que o Lenin, a corrente do Lenin tinha maioria dos comitês e das organizações regionais da Rússia, o Lenin era a maioria. Mas os mencheviques se recusavam a chamar um congresso para restabelecer uma situação normal no partido. Então, a partir daí, começou a ter o quê? Ambas frações começaram a ter uma direção própria, ter jornal próprio, ter organização própria e uma militância própria e separada uma da outra. Então, o Lenin, ele chegou depois de 1 ano e tanto, sendo atacado permanentemente sem direito de defesa, ele já começou a dizer o seguinte, abre aspas,
o partido já não tem meios de luta que não seja a ruptura. Quanto mais rápida e completa seja essa ruptura com os desorganizadores, tanto melhor. Quer dizer, então o Lênin, ele foi obrigado à situação de organizar a sua fração com um partido para poder dar essa luta pelo Congresso e pelo que tinha que, porque estava sendo desrespeitada todas as decisões dos Congressos, certo? E estava sendo desrespeitada também até as decisões regionais na Rússia que defendiam um novo Congresso para restabelecer a paz dentro do partido. E Lênin, antes desse processo, ele fez concessões de todo tipo. Ele chegou a concordar, inclusive, a voltar toda digamos, a direção anterior. Ele foi fazendo muitas concessões para poder restabelecer o partido. Mas isso foi em vão. Por quê? Porque a orientação dos mencheviques era destruição total do que seriam os bolcheviques, da direção do Lênin, até isolar completamente o Lênin. Isso não era possível porque o Lênin já era a maioria das organizações na Rússia e era o único dirigente que se preocupava com a organização, com a construção do partido, e ele tinha uma estrutura de organização no partido que não tinha como destruir na Rússia nesse momento. Então se chegou a uma situação que já em novembro de 1904, 1 ano e 2 meses depois do Congresso, que Lênin disse o seguinte: na verdade há uma divisão total do partido. Então, portanto, em 1903 e 1904, ali já surgiu um partido bolchevique, um partido à parte, diferente do partido menchevique. Hoje, essa posição, a maioria dos historiadores não dizem que não é assim, que esse partido se manteve unido até 1912, certo? Com 2 frações e que só se dividiu em 1912. Mas esses historiadores, eles se pegam a forma do negócio, que é o quê? Que havia um POSDR, Partido Operário Social Democrata, mas não via que o conteúdo aí já tinha 2 partidos à parte, com direção própria, finanças próprias, jornais próprios e uma militância separada, diferente uma da outra, e que permaneceu até a tomada do poder e o enfrentamento. Agora, tem grupos e organizações hoje no mundo, inclusive marxistas, que se reivindicam leninistas, que defendem um tipo de partido que é um partido assim, com frações e tendências permanentes. E que isso que para eles que seria o normal. E cada partido, cada fração faz o que quer, mas estão coabitando ali dentro de um aparente partido unificado. Por que é aparente? Porque isso é um partido de federações. Uma coisa é você ter autonomia, por exemplo, como o Partido Judeu tinha dentro do POSDR. Uma coisa é autonomia, outra coisa é uma federação, porque uma federação significa que são partidos dentro de partidos. Federação significa entidades distintas, diferentes, portanto não unidas, certo? Então é uma união fictícia, onde cada partido leva a sua orientação na vida real. Isso não significa ter nenhuma centralização. Isso aí não é um partido combativo para a tomada do poder. Pode ser um partido eleitoral que junta diversos posicionamentos, mas que na eleição cada um apresenta seus candidatos e vão eleger muitos parlamentares. Então vai ter uma ala esquerda, uma ala direita, uma ala de centro, que serve para o parlamento, para você ganhar influência. Pode até dirigir um país com um partido desse, mas você nunca vai dirigir uma revolução. Não é um partido centralizado para fazer uma revolução. Digamos, o Lênin foi quem disse já, em 1920, ele disse uma palavra que determinou toda essa discussão. Ele disse o seguinte, abre aspas, o bolchevismo existe como corrente de pensamento político e como partido político desde 1903, fecha aspas. Depois nós vamos ver que isso é muito importante para o tema do partido e até hoje para os debates hoje. Bom, minha gente, já me alonguei demais. Aqui nós encerramos a primeira temporada da vida e da obra do Lênin, dessa saga. A primeira temporada foi composta por 9 episódios, que veio desde a infância, passando pela formação do Lênin como dirigente do partido, pela construção do Partido Marxista Revolucionário na Rússia, até a Revolução. Essa é a primeira temporada, certo? São os primórdios do trabalho do Lênin e da formação do Lênin. O próximo episódio vai ser o episódio
9 e nós vamos iniciar a segunda temporada, que inicia com a Revolução de 1905. Não perca!